Queria, antes de mais nada, agradecer a presença de todo mundo aqui. É muito legal ver toda a animação em torno da Brasil Conference. E o nosso painel de hoje vai buscar responder algumas das perguntas como o que significa ser um empreendedor no Brasil ou quais são as vantagens e desvantagens de empreender no Brasil. Meu nome é João, eu estudo aqui em Boston e é uma honra apresentar esse painel tão diverso aqui, que vai usar as experiências que eles têm e esse longo currículo para tentar responder essas perguntas. Eu vou apresentar agora o nosso moderador, Eduardo Mufarrege. Além de ter fundado a Tarpa, uma das maiores gestoras do Brasil, ele também criou iniciativas como a Renova Brasil e, mais recentemente, ele também criou a Good Karma Ventures, que busca investir em empresas e ajudar elas a se estruturarem, que buscam impacto social nas áreas de saúde, mudanças climáticas e educação. Então, sem mais delongas, passo a palavra para você, Edu. Obrigado. Muito obrigado, João. É uma super honra para mim estar aqui dividindo esse palco com a Ana Luísa, com o Fábio, a Maitê e com o David, que está acompanhando a gente remotamente. Bom, a gente vai falar um pouco sobre empreendedorismo, né, e como instigar empreendedorismo no nosso país. Eu acho que esse é um tema absolutamente essencial e fundamental, e ele está tangenciado, né, em diferentes momentos da nossa vida, inclusive nesse evento, né? Esse evento não deixa de ser uma iniciativa empreendedora, né, dos alunos aqui de Harvard, MIT, Babson e outras escolas. Então, para celebrar esse momento, eu queria pedir uma salva de palmas para os alunos que organizaram esse evento espetacular para o Brasil. Eu fiquei com a incumbência de apresentar essas pessoas, né, e eu acho que todos são conhecidos aqui da nossa plateia, de quem está nos assistindo aí pelos canais digitais, pelo YouTube, mas eu fiquei muito feliz com a composição que a gente conseguiu trazer, né, dado que a agenda, né, e a pauta empreendedora no Brasil, ela é muito diversa, né? Ela extrapola o que são as faculdades americanas ou o circuito Zona Sul, Carioca e Faria Lima, né? No Brasil, aquele que é self-employed, né, a pessoa que está trabalhando, lutando pelo seu dia a dia, ele é um empreendedor. Um jovem que quer entrar na política, na jornada cívica, ele é um empreendedor. E, de uma certa forma, eu fiquei muito feliz de poder estar aqui com esse grupo, porque eu acho que a gente consegue tangenciar diferentes caminhos, né, dentro dessa jornada. E estar aqui hoje, né, nesse fórum, reunido com vocês, alunos, e o restante da plateia, tem um valor simbólico muito importante, porque quem vai ajudar o nosso país a identificar nossas soluções, os caminhos, né, e eu acho que as jornadas futuras que vão levar potencialmente a um futuro mais próspero, mais inclusivo, mais igualitário, vão ser os empreendedores sociais, os empreendedores cívicos e os empreendedores das áreas de negócio. Então, esse tem um valor simbólico muito importante. Eu vou começar aqui apresentando pela Ana Luísa. Ana Luísa, ela trabalhou muito tempo na área de mídia, marketing, comunicação, e depois ela se tornou uma founder, né, uma empreendedora. Ela é a CEO e cofundadora do Enjoei. Eu imagino que grande parte aqui da plateia conhece. O Enjoei é uma companhia pública. Hoje ele está com ações listadas na Bovespa, né, o que eu acho que é um marco para qualquer companhia dentro da sua trajetória. E vai ser muito bacana ouvir um pouco sobre, né, como é que você trilhou esse caminho, né, e como é que você chegou nesse lugar e o que você tem para dividir aqui conosco. Eu queria apresentar também a Maitê. A Maitê também, né, é uma pessoa que veio de um lugar muito importante, onde ela é uma grande potencializadora de startups que têm pessoas afrodescendentes como seus líderes principais, e eu acho que é absolutamente fundamental que ela esteja aqui nessa mesa e participando desse debate, dado
que dentro do contexto do empreendedorismo brasileiro, principalmente quando a gente fala das áreas de tecnologia e inovação, a gente ainda carrega uma herança histórica, né? A gente ainda olha e as caras e os personagens, eles ainda remetem a uma visão de passado. E uma pessoa como a Maitê, que leva isso, né, como a sua causa de vida e como a sua principal ocupação, trabalhando como, né, venture capital, investimentos e consultorias para essa audiência, tem um papel essencial para que a gente possa desenvolver, né, novos exemplos. Então, seja muito bem-vinda, Maitê. O Fábio, que é presidente do Google no Brasil e tem uma trajetória muito longa na carreira em mídia, e que está numa posição muito privilegiada de estar vendo muito desse ecossistema de inovação, né, o que está acontecendo, né, tem observado isso, porque eu acho que muito do que a gente tem visto da digitalização da economia brasileira passa, né, pelo escritório do Google, pelas lentes do Google, e, de uma certa forma, eles também têm tido uma atuação muito importante, que eu acho que vai ser bacana a gente tangenciar, desde, né, de laboratórios de inovação, como o Google Campus, mas também certificação, formação de mão de obra, quer dizer, coisas importantes, e dentro de uma posição, acho que, muito rica. E, por último, o David Newman, que eu acho que traz aqui talvez a condição mais única, né, que eu acho que a gente enxerga dentro dessa mesa, de alguém que conseguiu fazer, né, empreender primeiro numa indústria que está longe de ser trivial, né, David, que é transporte aéreo, né, que tem múltiplas variáveis, e em 2 países, né, com realidades diferentes. O David, para quem não sabe, foi o fundador da JetBlue, que é uma companhia aérea muito relevante aqui nos Estados Unidos, e também fundador da Azul Companhias Aéreas. Então, quer dizer, uma pessoa que tem uma trajetória, né, dentro dessas 2 geografias que eu acho que são, enfim, muito rica, e vai ser muito importante te ouvir. Bom, seja bem-vindo, David. Depois das apresentações, eu vou começar a rodar aqui e vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que conecta muito para a nossa plateia, né? E eu queria correr a pergunta aqui para todos vocês, e depois a gente vai pegando um pouco dentro de áreas específicas de mais interesse de cada um, né? Então, quais são as características, né, para quem está aqui nos ouvindo, quais são as características que moldam um bom empreendedor? Começo eu? Começa, Ana, por favor. Oi, gente, tudo bem? O microfone dela não está pegando ainda. Problema de ligar, né, gente? Então, oi, gente, tudo bem? Bom, você está falando de empreendedor, me veio aqui que o empreendedor ele é um enfrentador de tudo que aparece na frente dele. Então, acho que essa é uma característica muito importante de quem vai empreender. Quando a gente ouviu aqui num painel hoje mais cedo, comecem, façam, experimentem, eu diria, enfrentem, porque a partir daí é que a gente vai ver o que vai vindo pela nossa frente, e a nossa capacidade de lidar com isso é que vai fazendo com que a gente vá avançando no que quer que seja que a gente esteja fazendo. Oi, gente, estou ouvindo? Também estava com problema de ligar o microfone. Bom, prazer estar aqui, Brasil Conference, muito bom. Acho que, mais do que nunca, empreender é para além do que a gente tem dessa expectativa, né, de desenvolver uma solução e poder ter ali a possibilidade de ganhar dinheiro com isso, né? Pensando na população que eu represento, por exemplo, a gente é a maioria empreendedora no Brasil. Existe um dado do Sebrae de 2017, que nós somos 51% dos microempreendedores no Brasil, mas quando a gente vê o desenvolvimento dos negócios, os investimentos, a gente não vê essa mesma população, né, acessando esses lugares. Então, eu acho que a mentalidade de pensar o que é empreender precisa também ser questionada, quem que está sendo representado como esse tal empreendedor. Então, aqui eu posso afirmar, né, a gente fez um estudo junto com a Bain Company, que só 5% da população mundial negra acessa MIT, Harvard e outras universidades, Stanford, entre outras universidades. Então, a gente está falando de quem que está desenvolvendo essa mentalidade de inovação e tecnologia, e, principalmente, quem está desenvolvendo essas ações, né? Então, eu acho que empreender, além de tudo, é poder transformar aí a mentalidade da sua sociedade, né, do local onde você está, e promover cada vez mais a possibilidade de ter diversidade, até mesmo para que você possa lucrar. Então, é assim que eu entendo o empreendedorismo, e é isso que me move também como empreendedora. Bom, boa tarde a todo mundo aqui.
Eu estou do lado de 4 empreendedores aqui na frente, eu sou o único que sou um cidadão corporativo. Mas o que eu posso falar sobre empreendedores tem a ver com o seguinte, talvez seja o que eu observo em todas essas pessoas, primeiro, a inquietação, a vontade de ter impacto e a vontade de ter um pouco de autonomia, talvez não se sujeitar às regras tradicionais de conduta corporativa. Tem um dado importante, naquela pesquisa do Empresa dos Sonhos, dos últimos 10 anos, o Google está sempre entre os top 3, e a outra empresa é a Petrobras, no Brasil. Então, quem quer um perfil mais empreendedor, busca o Google. Quem quer um perfil um pouco mais de estabilidade, busca a Petrobras. E o terceiro lugar que apareceu é Meu Negócio. E o Meu Negócio veio subindo porque, exatamente no mundo empoderado, onde as pessoas têm acesso, elas percebem que elas podem participar de determinados movimentos para transformar as sociedades. Eu acho que essa é a parte mais legal do trabalho do empreendedor, não necessariamente associado a negócio, mas associado a qualquer causa. Esse evento aqui é muito bacana, porque a gente pode ter aqui pessoas que discutem vários tipos de empreendedorismo, e nesses vários tipos de empreendedorismo a gente observa que o mais importante é isso, é a inquietude para a gente não esperar que outros resolvam os problemas que nos afligem e que aquelas pessoas podem resolver. Então, é muito bacana ver isso como um modelo para tentativa de criação de uma sociedade com menos problema, que problema a gente já tem bastante, né, gente? David, por favor. Sim, eu acho que empreendedor não pode fazer nada sozinho. Ou então, eu acho que a melhor coisa que um empreendedor pode ter é uma maneira para inspirar os outros, como o story dele. Se ele tem um bom story, ele vai mudar a vida de uma forma ou outra, e ele tem que ter um time em volta dele que está inspirado pela visão do empreendedor. Então, em nosso negócio da Azul, não posso fazer nada sozinho. Então, de fato, hoje em dia, eu sou presidente do conselho e falo com eles todo dia, mas nós criamos um time que está dirigindo uma empresa dia a dia, que é uma empresa que é muito difícil, que tem muitos desafios, por exemplo, com Covid, com o preço de combustível subindo. Então, você tem que ter um time que está inspirado sobre a visão do empreendedor. David, e aproveitando aqui essa sua fala, eu acho que seria muito bacana se você pudesse contar para a gente como é que você virou um empreendedor na área de aviação. Conta para a gente como é que foi esse seu caminho. Foi muitos anos atrás. Eu não sei, eu estava na universidade, estava estudando, e eu encontrei uma pessoa lá e eu comecei a vender pacotes de viagem, como o CVC tem no Brasil, como as Viagens tem no Brasil. E esse virou para ter uma linha aérea. Então, uma linha aérea que Southwest Airlines comprou. Foi minha primeira empresa. Então, eu fiz uma empresa que foi perfeitamente como Southwest Airlines, porque eu admirava muito o que eles estavam fazendo. Então, é uma coisa que a indústria, além do Southwest Airlines naquela época, foi muito legado, muitos custos altos, não tinha as tarifas baixas. Então, foi uma coisa que entramos com inovação e mudamos tudo. E depois foi para o WestJet, lá em Canadá. Ajudei eles a começar o WestJet, depois JetBlue. E quando eu saí de JetBlue, depois de 8 anos, eu sempre queria fazer alguma coisa no Brasil. Eu falo como gringo, mas realmente eu nasci em São Paulo. Em 1959, quando meu pai era jornalista lá, ele foi lá para servir missão para a nossa igreja, a Igreja Mormon, e adorou tanto que ele queria voltar para o Brasil. Então, eu tinha uma grande sorte para nascer em São Paulo. E quando eu fui chamado para a missão, eu tinha esquecido de falar português, então eu aprendi de novo de falar esse brand
de português falado sobre, principalmente gringos, mas eu sempre queria fazer alguma coisa. Isso é uma coisa eu acho que é importante. É porque quando eu fui criado no Brasil, eu saí de lá com 5 anos de idade, mas eu visitava sempre. Eu vi um lado do Brasil que eu pensava que foi bem melhor do que os Estados Unidos. Praias, eu gostava muito de ir no Rubaiyat, restaurante, nos sports clubes e tudo. Mas quando eu voltei como missionário, eu fui nas favelas. Eu fiquei nas favelas por 2 anos, principalmente, como humilde. Eu fiquei louco sobre isso. Eu vi 2 lados do Brasil e eu não gostava como as pessoas estavam sendo tratadas. Então, eu resolvi que um dia eu voltaria para o Brasil para montar uma empresa que eu podia ter um grande impacto no país de meu nascimento. Então, isso que eu fiz. E eu, de todas as coisas que eu já tenho feito na minha vida, eu tenho mais orgulho sobre a Azul do que qualquer outra coisa, porque eu acho que eu fiz a maior diferença como time, claro que foi inspirado, que está dirigindo a empresa hoje, de que qualquer outra coisa que eu fiz. Hoje, Azul, depois de 13 anos e meio, é a maior empresa do Brasil em termos de partidas, departures, cidades servidos, rotas, passageiros, receita, lucro, em todas as áreas. Então, temos uma empresa grande de logística, que estamos transportando vacinas e tudo. Então, eu falei com o time, quando nós saímos, eu tenho um time que saiu dos Estados Unidos comigo, tinha algumas pessoas que tinham servido missões também no Brasil e falavam português, inclusive o nosso presidente hoje, John Rogerson, ele serviu em Portugal, então ele falava português mais esquisito do que eu. Tive que aprender de novo, mas eu falei para eles, os desafios aqui no Brasil são maiores dos Estados Unidos, mas a oportunidade é bem maior também. Hoje em dia, JetBlue, como vocês conhecem, a minha empresa que eu fundei também, tem 5% do mercado dos Estados Unidos e Azul tem 35%. É bem maior em termos de market share em um pouco mais tempo. Então, a oportunidade foi bem maior. Em muitos perspectivos, linhas aéreas do Brasil estava na década de 60, em comparação dos Estados Unidos, quando nós começamos. A maneira que as tarifas estavam, então, foi uma duopolistas que estava lá. Então, foi uma coisa que realmente eu tenho um enorme orgulho que o trabalho que o nosso time está fazendo no Brasil. E eu acho que não tem uma empresa nos últimos, talvez, 13 anos que teve o maior impacto no Brasil, especialmente na área de transporte e logística. Muito, muito bacana, né? Dá para ver que tem que ter uma missão, né? Por trás, né, dessa jornada empreendedora tem que ter uma missão, tem que ter uma. E a gente vai voltar um pouco nesse ponto para cobrir um pouco sobre, né, essas lacunas de oportunidades, né? E no limite, se a gente fosse pensar em empreender, né, se a gente estivesse aqui num fórum na Suíça e se empreender partisse de um problema, eu acho que a gente estaria debatendo poucos problemas, né? Ou se a gente estivesse na Noruega. Então, que bom que o Brasil tem tantos problemas, porque a partir desses problemas surgem muitas oportunidades para quem está a fim de desafiá-las. Mas eu queria cobrir contigo a sua descoberta, né? Você trabalhou com o Fábio, para quem não sabe, a Ana Luísa trabalhou com o Fábio no passado, e essa sua jornada, né, de sair de uma posição de corporativa, executiva, e falar, putz, agora eu vou montar meu negócio. Conta para a gente. O David estava falando que ele vendia pacote, né? Então, eu desde muito nova, gente, eu vendo tudo. Então, eu sou uma comerciante. Inclusive, baixem o app do Enjoei, tá? Até o final dessa apresentação, desse painel aqui. Então, eu acho que uma característica do empreendedor é que ele tem que ser capaz de vender, seja o que for. Ele tem que vender o que ele vai se propor a fazer. E eu, desde muito nova, eu teria sido a pessoa que vendeu aqui esse patrocínio ali para o BTG, para a Norma.
eu teria sido essa pessoa nessas organizações escolares. Enfim, então, desde muito cedo eu vendia bijuteria, vendia maquiagem, porque eu queria autonomia. Eu queria conseguir produzir o meu próprio meio para que eu pudesse fazer as coisas que eu quisesse fazer sem ter que dar satisfação do que por que eu queria fazer aquilo. Então, isso é meu, é da minha natureza. Porque eu sou uma comerciante, eu fui estudar publicidade, que é nada mais, nada menos do que uma forma sofisticada de vender qualquer coisa. E eu saí da faculdade para trabalhar no varejo, que é, mais uma vez, vender coisa. E era o varejo eletrônico na época. Então, trabalhei na Americanas.com, trabalhei no Shoptime. E o que eu percebia? Esse lugar, ali nos anos 2000, esse lugar que eu digo varejo eletrônico, vendia exatamente as mesmas coisas. Vendia geladeira, impressora, grill e commodities. E eu pensava, gente, não tem nada. Eu entrava aqui nos sites americanos e eu via vendendo só bicicleta. E eu olhava e falava, nossa, que lindo, um site só de bicicleta. Não tinha isso no Brasil naquela época. E eu queria, então, eu e o Thier, a gente queria fazer uma coisa que fosse mais legal, mais bonita, que as pessoas entrassem para se divertir, não só para comprar. E isso estava na nossa cabeça há muito tempo, e a gente comprava domínio, a gente comprava coisa, botava no ar, só que a gente caía num lugar, Edu, que era estoque. E eu cansava de ver na Americanas os caminhões parados porque não podia entrar, porque ia pesar no fluxo de caixa da companhia aquele tanto de estoque que mandaram comprar, só que ainda não tinha vendido tudo. Então, a gente já lidava com problemas operacionais do varejo desde muito cedo. Até que um dia eu, que já vendi muita coisa na minha vida, abri meu armário. E quem não tem coisa que você nem usa e nem doa? Porque, roupa usada, eu vou doar. Mas todo mundo tem aquela roupa que você nem usa e nem doa. E aí eu olhei para aquilo e falei, Thier, ele, e jogando coisa na sala, gente. Eu pegava coisa e eu jogava na sala. Eu pegava e eu jogava. Aí ele, vê se tem aí, enjoei.com.br. Aí ele, Ana, não vai ter. Isso era 2009. E tinha. Então, no sábado, a gente começou a fazer. A gente começou a tirar foto e fazer um blog. Não é que era uma empresa, era um blog. O título de founder eu ganhei hoje, que você me deu. Porque eu nunca tive ele. Então, eu estava fazendo um blog. Você vendeu para mim. Quem foi que me falou? Você teve um mínimo produto viável. Eu falei, nossa, é o que você está dizendo, eu tinha um blog. Então, o blog, ele era... Eu acho que o legal dele, duas coisas muito legais sobre o blog. Ele era também para o outro, ele não era só para que a Ana pudesse vender suas coisas. Ele, desde o dia 1, Maitê, se você quiser vender, manda e-mail para eu-não-quero@enjoei.com.br. Então, ele já era uma via de mão dupla. Já contava com o outro. E aí eu fui contando cada história, porque eu sou uma grande vendedora, sobre cada item que eu ia colocando nesse lugar. Então, eram histórias, não eram peças de roupa. E era através da linguagem que eu fazia isso. Então, dado que a gente está no Brasil, numa empresa que está nesse lugar, nessa região, ela se conecta com essa fala desse jeito para aquele povo que está na internet. Então, muitas vezes, eu mesmo não entendo a piada que está no Enjoei naquele dia, porque é um meme que eu perdi. E tudo bem. Então, pode ser assim. Então, o Enjoei começou como um blog, ficou rodando 3 anos como um blog. A gente ficou sem dormir alguns dias, a gente não dimensionou que a gente fosse ter uma demanda muito grande. Tivemos, felizmente. Muito cuidado, e até que a gente resolveu fazer dele uma empresa. E aí a gente tinha meta, então. No primeiro dia da empresa, ela tinha que vender 36 coisas. Não, 18 coisas. Para poder pagar o salário do desenvolvedor. Então, ela já tinha que dar resultado no dia 1 ali. A gente veio do varejo desse lugar. E aí, felizmente, a gente trouxe todo esse conhecimento para o Enjoei. Então, hoje, o Enjoei é uma plataforma onde as pessoas vendem o que não querem mais, primariamente roupas. Então, 80% do que a gente vende é roupa. 10 anos de empresa, né? 13 anos dessa história toda. No passado, a gente movimentou quase R$1 bilhão. E o tamanho do mercado, eu sempre digo, está todo mundo de roupa aqui, nessa sala. Então, o sonho é grande, a gente está começando nessa indústria que está começando ainda também no mundo, né? Então, temos aqui players americanos, temos players na Europa, mas a gente tem muito orgulho de saber que a gente começou isso no Brasil despretensiosamente e tem conseguido evoluir bem. Excelente. Obrigada. Maitê, eu já vou vir com você, eu tenho uma pergunta antes para o Fábio. Fábio, você que está observando, né? Eu acho que você está, como a gente comentou, aqui num lugar muito privilegiado de quem está observando, né, essa digitalização da economia no Brasil, que tem a ver, obviamente, com tecnologia, mas também a gig economy, do modo geral, né, as pessoas, os modelos de trabalho evoluindo. O que você viu nos últimos 10 anos, dentro do teu sentimento, e o que você
para onde você sente que a gente está caminhando? Quer dizer, olha para a nossa plateia aqui, tem um monte de gente que está pensando no que vai fazer da vida, né? Assim, em grande parte com uma vinculação grande com o Brasil, mas pensando, falando, bom, aonde estão os espaços, né? Aonde estão essas oportunidades? O que você coloca como a sua bússola aí para esse grupo que está nos ouvindo? Olha, quando eu entrei no Google no final de 2010, o digital ele era complementar. Então, ele não fazia parte das estratégias da companhia. O pessoal tinha uma brincadeira que digital era que nem curry. Você coloca um pouquinho para dar uma cara de inovação, para dar um cheirinho, sabe? A mídia era muito concentrada na mídia tradicional, então as pessoas ainda viam muita televisão aberta. Eu me lembro que eu li o Valor Econômico no papel ainda, demorou um tempo para tirar. E a capacidade de empreender estava nascendo. A gente sempre teve grandes empreendedores, mas tinha muita dificuldade de acesso. Seja acesso a capital, seja acesso a um ambiente que tivesse uma densidade, eu vou falar um pouquinho disso. De 2010 para diante, a gente começou a entender que, quando você está participando de uma economia globalizada, e que nessa economia globalizada a gente precisa ser eficiente, o Brasil sempre teve um papel diferente, meio único nesse negócio, que o Brasil é um continente. Ele está meio de costa para a Cordilheira dos Andes, a gente tem 213 milhões de brasileiros ali, então tem um mercado interno grande, e a gente conseguia conviver com essa ineficiência. Só que essa ineficiência, com o tempo, ela foi ficando menos tolerável, seja porque tinha uma crise econômica muito grande, a gente passa por períodos de volatilidade econômica no Brasil, seja porque a gente começou a estar cada vez mais inserido numa economia global. E a gente acredita, nós, no Google, que você só consegue ser competitivo e eficiente na economia global quando você ajuda as empresas e a sociedade a se digitalizar. E esse processo ele não ocorre da noite para o dia. A digitalização é uma jornada, começa hoje, amanhã você dá mais um passo, depois você dá outro passo, a coisa vai mudando, aparece a mobilidade, depois apareceu o fenômeno da nuvem, depois apareceu o YouTube, que permitiu o aparecimento de milhares de empreendedores, e a gente, com isso, começou a ter um entendimento maior que o digital, não apenas ele deixou de ser complementar e passou a ser importante, mas, quando ocorreu a pandemia real, ele passou a ser único. Então, eu me lembro, eu pedia comida japonesa lá em São Paulo, no restaurante, no Kitin, da noite para o dia, e os empresários brasileiros são sensacionais, eles e elas conseguem ter, com muita propriedade, a capacidade de se reinventar. Então, a gente começou a ver uma onda que a gente chamava de as 3 ondas da democratização. A primeira foi a democratização do acesso, onde todo mundo passou a estar conectado o tempo todo através dos telefones celulares inteligentes e empoderados. Isso foi lá para 2009, 2010. Depois teve a democratização da comunicação. Está aí um fenômeno do WhatsApp, a gente todo barato, né? A gente falar para o resto do mundo o tempo todo, se conectar. A mídia começou a ser mais plural, apareceram fenômenos criativos, talentos que viraram empreendedores. Hoje eu vi o Kibe ali fora, estava conversando, tem aqui a Gabi Prioli, está aqui com a gente. São pessoas que, quer dizer, o talento começou a ter acesso a canais de distribuição fantásticos, de uma maneira muito mais barata do que o modelo tradicional, que, além de tudo, era um modelo que tinha menos diversidade. A gente começou a ver a cara do Brasil quando a gente começa a ver que essas plataformas permitem que as pessoas publiquem, que as pessoas participem, que as pessoas façam comércio, que as pessoas informem. E esse fenômeno continua acontecendo durante a pandemia, ele passou a ser único. Pois bem, hoje, tem dados sobre o que aconteceu no Brasil. O Brasil foi um dos países que mais soube lidar com a pandemia do ponto de vista empresarial e de empreendedorismo. Porque, mesmo com todas as dificuldades do nosso país, as pessoas conseguem ter a agilidade e a resiliência para resolver problemas. O que vem por aí? Olhando um monte de gente aqui que ou empreende ou que quer empreender no futuro, eu vejo a redução ainda maior de custos de empreendedorismo. Isso acontece com fenômenos como processamento na nuvem, que vai fazer com que a gente tenha infraestruturas mais baratas. Esse processo que eu estava falando da segunda perna, que era a democratização
das comunicações, ele foi acompanhado por democratização para a inclusão financeira. O que aconteceu no Brasil nos últimos 2, 3 anos foi sensacional. A gente tem aqui a Estônia, aqui do Augusto, tem vários outros players que ajudaram a gente. O Pix é um fenômeno sensacional do Brasil. Lá, todas essas coisas que acontecem trazem um brasileiro mais conectado, com menos fricção, com menos custo de transação e com mais capacidade de empreender. E agora, logicamente, depois que você tem acesso e você tem capacidade de você se conectar, aparece a terceira onda, que é a democratização da capacidade de empreender. Hoje em dia é muito fácil para quem quer e pode, muito mais fácil do que no passado, as pessoas se conectarem em hubs, sejam eles físicos ou virtuais, para que elas possam resolver determinados problemas. Seja criar uma solução nova para um problema da sua comunidade, seja buscar soluções parecidas em outros lugares do mundo. Então, eu vejo uma aceleração disso, vejo mais gente podendo ter voz e impacto. E para fechar essa longa resposta, por que isso é necessário? Porque dos 100 milhões de brasileiros que trabalham, que são economicamente ativos, essa é a maior parte da população. A gente tem um pedaço que está no setor público, que é eles e seus dependentes, mas é um pedaço pequeno, grande, mas é pequeno em relação a esse pedaço. Tem um segundo pedaço, que é o setor privado, mas realmente a grande parte do Brasil passa pelas pessoas, empresários individuais, microempresários e microempresárias, que precisam, ou empreendedores que precisam estar aí para resolver os problemas da comunidade. Então, acho que isso vai continuar sendo uma tônica no nosso país, e a gente precisa, sim, ter políticas de capacitação, de apoio ao empreendedorismo, e tudo o que vem associado com formação de mão de obra, porque essa é uma oportunidade de ouro também, já começa a ter um monte de startups associadas a isso. Eu vejo com bons olhos, porque, no fundo, nós somos muito resistentes, né? O brasileiro sabe ser bem resiliente e empreendedor. Perfeito, Fábio. Eu acho que tocou um pouco, para quem teve a oportunidade de acompanhar o painel de hoje mais cedo, né, o Henrique com o Jorge Paulo, e eu esqueci o nome da pessoa do Tinder, perdão, mas assim, acho que quando a gente começa a falar, né, nessas migrações de modelo de trabalho, né, os efeitos de segunda ordem dessas migrações de modelos de trabalho, que também criam oportunidades a partir de novas necessidades. Mas, Maite, eu queria colocar aqui para você, eu acho que assim, o lugar que você está ocupando ele é muito importante, porque você tomou como a sua causa de vida ser uma promotora, né, de inclusão, de aumento de diversidade, né, e de fomento, né, de acesso a capital, né, que é uma coisa super importante para quem quer empreender, de gente que, historicamente, teve muito pouco representado, ou, enfim, absolutamente fora da representação. Então, eu queria que você contasse como é que você chegou nesse desenho, né, e o que hoje está norteando a principal atuação de vocês? Quer dizer, o holofote nesses personagens, nessas companhias, criando o espaço para essa prática, mas como fazer isso em escala, né, e aonde você acha que a gente está? Quer dizer, estamos ainda muito no começo, e aonde você acha que a gente pode chegar? Perfeito. A Ana falou que ela é empreendedora, boa empreendedora, porque ela sabe vender muito bem. E eu fui lá atrás, quando eu vendia cartão de crédito por telefone, fui operadora de telemarketing, eu era péssima vendedora. Péssima, 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 porque eu só vendia para aquelas pessoas que tinham consciência do uso do cartão de crédito. E elas falavam, tá bom, mas Maite, tá bom, pode falar menos, o que eu tenho que fazer para comprar? Porque eu queria conscientizar aquela pessoa do que era a importância, do que vinha, então é muito bacana. Bom, eu, mais que nunca, sou uma mulher negra periférica, eu acho que não é uma causa só de vida, né? Eu acho que a minha existência ela rebate totalmente nas ações que eu coloco em prática na minha empresa. Então, eu sou a fundadora da BlackRock Startups. A BlackRock nasce justamente porque eu vou pedir para que vocês façam isso que eu fiz, que se chama teste do pescoço. Olhem para o lado e vejam quantas pessoas negras tem do seu lado. Quem não se incomoda com essa visão, acho que é importante começar a se incomodar.
né? Então, vocês que mais do que nunca querem transformar o Brasil, se vocês sabendo que 56% da população no país é preta ou parda, né, e parda, você não se incomodar de ver outros brasileiros no ambiente, não ver essa população representada, é importante você se questionar. Então, foi daí que eu comecei a ir nos eventos de inovação, assim, bem encurtando o caminho, comecei a ir nos eventos de inovação e tecnologia e comecei a fazer justamente esse teste. E falei, poxa vida, se tem oportunidade aqui, cadê a população negra nesse lugar? Né? Já que a gente é a maioria de empreendedores, já que a gente tem a possibilidade de desenvolver aí soluções inovadoras, porque dor é o que mais tem, como o Eduardo falou, e a gente, mais do que nunca, está envolvido nesses lugares de dor, de necessidade, então por quê? E aí abre-se um parênteses que necessidade não necessariamente é só a falta de recurso, mas há a possibilidade que, mesmo através da falta de recurso, há a possibilidade de você desenvolver soluções. E é por isso que o Brasil se adaptou tão bem à pandemia, porque desafio com a gente mata no peito e faz resolver. Né? Então, mais do que nunca, acho que é importante trazer essa perspectiva para que a gente possa dialogar, e principalmente pensando nesse momento histórico que nós estamos passando. Né? E, olhando para esse momento de inovação e tecnologia, eu comecei a ver a possibilidade de levar outros empreendedores. Então, já vinha da área de desenvolvimento de pessoas, então quis muito trazer essa perspectiva, já que tinha bastante oportunidade. E eu lembro muito bem que uma apresentação em PowerPoint tinha ganhado R$20 mil, e a gente via que aquilo era super difícil de viabilizar, não porque a solução não era tecnológico o suficiente, mas sim pelos desafios que aquele negócio trazia. Mas era uma pessoa que tinha eloquência, era uma pessoa que mostrou nos slides que tinha uma rede de relacionamento, era uma pessoa que mostrou ali que tinha a possibilidade de desenvolver aquela ação, o playbook que a gente está falando. Né? Ela sabia muito bem como se portar. E era um homem branco que estava apresentando tudo aquilo para outros homens brancos. E eu falei, poxa, se essa pessoa, né, que está com um produto que ainda não é viável, tem possibilidade de já ter R$20 mil com uma apresentação de PowerPoint, imagina o que um homem periférico, uma mulher periférica, um jovem periférico não vai fazer, sendo que ele já tem, com certeza, a solução já pronta, ali, tendo a necessidade de um investimento. E foi a partir dali que eu comecei a articular, de fato, a ir nos eventos, a conversar com pessoas, a entrevistar pessoas, a entender um pouco mais como é que enxergava a inserção da população negra no ecossistema de startup e, principalmente, né, aonde que faltava a possibilidade, onde que tinha ali a brechinha para que a gente pudesse cada vez mais inserir a população negra nesse lugar. Foi daí que a gente começou a realizar, e aí, obviamente, como o David falou, a gente não faz absolutamente nada sozinho, então eu comecei a viabilizar, junto com outras pessoas, eventos que a gente pudesse fazer mentorias, fazer algumas ações, e na primeira atividade que nós fizemos de mentorias, as pessoas começaram a trazer demandas. Eu não consigo acessar os venture capitals, eu não consigo acessar aceleradoras, eu tenho aqui minha solução, é muito difícil eu me tornar fornecedora de grandes empresas, porque o processo de cadastro de compras é extremamente excessivo, é extremamente abusivo, e aí, nisso, começou as demandas para que a gente pudesse cada vez mais entender e desenvolver soluções ali. A primeira solução foi, então, já que, primeira coisa, as pessoas afirmavam que não tinham pessoas negras porque elas não buscavam esse lugar. Então, a gente começou a buscar mentores, e aí pessoas negras que podiam ali oportunizar conhecimento em marketing, designer, inovação, em negócio. Então, a gente desenvolveu um pool de mentores que pudessem já apoiar essas pessoas. E, a partir dali, os empreendedores começaram a vir, porque via a capacidade técnica daquela pessoa que a gente divulgava e vinha através disso. Então, primeiro, a rede de network, que é extremamente essencial. Posterior, a gente começou a desenvolver as capacitações, né, para criar ali soluções, para poder oportunizar a aceleração desses negócios. E agora a gente está indo para um desafio um pouco maior, que é o investimento desses negócios. Né? O BTG está junto com a gente vem desenvolvendo algumas soluções também com a AWS, entre outras instituições, TikTok, e agora a gente vem criando possibilidades de desenvolver ali atividades, não só trazendo a capacitação, network, mas também o investimento dessas
soluções. E aí, acho que, mais do que nunca, pensando nesse modelo empreendedor, acho que a audácia, a vontade de mudar, a necessidade de transformar tudo isso faz a gente se movimentar. E aí, sendo uma mulher preta, o desafio é muito maior, mas eu tenho certeza que, né, pelo fato de ter muita vontade, muita garra, eu acabei transformando isso em ação. Bom, parabéns por ter sido uma não conformista, porque são os não conformistas que mudam o mundo, segundo Adam Grant, e eu tendo a concordar. O que está faltando? Está faltando um Google Campus na periferia? Isso é uma provocação direta a ter mais Google Campus no Brasil. Deixa eu explicar um pouquinho, então, essa brincadeira aqui do Edu. A gente tem um campus em São Paulo há 6 anos, que é um prédio de 7 andares ali na rua Oscar Porto, perto do centro da cidade. Vários de vocês já foram lá. E nesse prédio a gente tem a proposta é exatamente criar densidade, conhecimento e ajudar a que a mão de obra se conecte, que as pessoas se conectem. Então, com isso, o que a gente faz? Em 6 anos, a gente acelerou 300 empresas, lá 300 startups, e tem um monte de palestras, o auditório lá está sempre lotado, estava, né, antes da pandemia, com palestras e tudo mais. Logicamente, aí toda hora aparece alguém falando assim, botam no meu estado, botam aqui na minha cidade, botam... E é bem difícil, né, você conseguir atender as necessidades todas do Brasil como essa. Então, o que a gente fez foi criar um playbook. O playbook ele tem 3 coisas. Ele tem o que seria o que você precisa para ter além da densidade, quer dizer, uma quantidade mínima de pessoas, você precisa ter um espaço físico, acesso à internet com algumas pessoas para gerenciar aquele espaço físico, para trazer os empreendedores e eles conviverem ali dentro, e você precisa ter a transferência de conhecimento. Então, a nossa proposta, que a gente estava colocando na rua um pouquinho antes da pandemia, era qualquer estado brasileiro que quiser ter pode conectar com o campus, a gente treina as pessoas, a prefeitura ou o governo do estado da área, a gente consegue, através disso, em vez da gente tentar fazer todo o trabalho, que aí também você fica com um monte de custos de prédio, infraestrutura, você espalha isso pelo Brasil de uma maneira mais rápida e mais escalável. Então, essa é a proposta nossa, que quando a gente tem realmente oportunidade, a gente acelera empresas do Brasil inteiro no campus, e a gente tem feito isso. Acho que é importante a gente ter soluções que são escaláveis e compartilháveis, porque isso não é um projeto que o Google faz, simplesmente, a gente não tem um interesse econômico nisso, o interesse é indireto, criar ambientes que possam ajudar a traduzir esse fenômeno cultural e econômico, que é a vontade de empreender das pessoas, e traduzir isso em capacidade de empreender rapidamente. Então, eu acho que a gente tem conseguido fazer, um dia, quem sabe, a gente faz um segundo ou um terceiro, mas vamos dividir a carga com mais gente para a gente fazer mais ao mesmo tempo. Eu estava tentando sair com pelo menos o compromisso do segundo campus em alguma outra capital do Brasil, em Salvador, quem sabe, mas conto com a ajuda de vocês. Podem pegar o Fábio aqui depois do painel e registrar o quanto é importante, né? Quem já esteve no Google Campus São Paulo consegue entender o quanto ele pode ser relevante para polinizar outras iniciativas, como a gente veio debatendo aqui. David, eu queria jogar aí de volta para você. Estamos com saudade do seu sotaque. David, conta para nós aqui um pouco, acho que na sua fala você falou muito da missão, né, que veio da sua experiência, né, como missionário e depois de ter escolhido o Brasil. Conta para a gente como é que você enxergou essa experiência no Brasil, né, como empreendedor, e o que você acha que é o papel do empreendedorismo no Brasil? Né, o que é a relevância do empreendedorismo num país como o Brasil? Você que veio dos Estados Unidos, onde entrepreneurship, né, empreendedorismo é talvez o maior traço cultural, para um país como o Brasil, que ainda está dentro desse contexto, numa realidade distinta. Como é que você desenha essa dualidade para nós? Obrigado. Antes que eu responder a pergunta, queria dizer que
eu gosto muito do Conference do Brasil, Brasil Conference. Eu já assisti muitas vezes. Não podia estar aqui hoje porque é meu aniversário de casamento e minha esposa, nós estamos viajando, então... e também eu gosto de dizer oi para meu irmão, está lá assistindo por mim, e também meu sócio Luciano Morales, que é meu sócio no Segware, grande empresa de segurança que estamos no Brasil. Mas eu acho que empreendedorismo no Brasil, porque os desafios, como eu falei, tem desafios que não tem nos Estados Unidos. Eu acho que os empreendedores têm que ser melhor, têm que ser mais esperto, tem que trabalhar mais, tem que ser mais criativo para fazer as coisas. Um dos melhores stories que eu já ouvi, nós convidamos uma pipoqueiro de Curitiba para visitar nós e para dar uma palestra para nossos gestores. E esse cara, só criando uma pipoca, que ele estava o melhor pipoca, ele criou uma empresa incrível na praça em Curitiba, e agora ele fala sobre a experiência dele. É incrível a história que ele falou. Então, qualquer se você quer fazer as coisas melhor do que os outros, você pode criar uma melhor empresa. Não tem que ser uma linha aérea. Então, por favor, não, porque eu não quero mais concorrente. Tudo bem, mas você pode ser pipoqueiro, você pode vender roupa, você pode fazer muitas coisas. E se você é melhor, se você cuida dos detalhes que as pessoas adoram de fazer negócios como você pode criar. Eu acho que o campo do Brasil está aberto. Tem muitos empreendedorismo. Claro que é um pouco mais difícil para obter capital. Capital é mais difícil, mas eu acho que com boas ideias ainda tem capital no Brasil. Então, eu acho que o campo está aberto, mas tem que fazer melhor do que os outros. Se você é pipoqueiro, você tem que ser o melhor pipoqueiro e você pode criar uma grande empresa como esse cara fez. Eu realmente... queria lembrar os nomes, mas talvez muitos de vocês já ouviram dele. Ele é incrível. Então, obrigado, gente. Talvez no ano que vem eu estarei lá e a gente assistindo. Agora tem que cuidar da minha esposa, mas obrigado, gente. Feliz aniversário de casamento, David. Obrigado. Concorda, Ana? Não só concordo, como muitas vezes já pensei em ter uma barraquinha de pipoca. Às vezes eu até penso, gente, se tudo é errado na minha vida, porque até hoje eu penso isso, o empreendedor está sempre lidando com os extremos. Eu falo, não, está tudo certo, porque eu acho que numa barraquinha eu ia brilhar, na minha própria barraquinha. Às vezes eu passo com o Tchê por uma e fico só assim, ele, aham. Então, eu acho que são muitos tipos, quando a gente fala em empreendedorismo, e no Brasil, são muitas nuances do que significa ser empreendedor, né? Então, a gente vai desde a pessoa que sai de casa... Outro dia eu vi no Brás vendendo pudim. E achei muito inovador, porque vender pudim, imagina você sair de casa com um pudim, é mole, precisa de geladeira. E eu falei, nossa, esse cara é um gênio, porque ele não tem concorrência. E ele vende uma coisa que é maravilhosa, pudim. Enfim, então você tem a turma que produz até por sobrevivência, por não acessar, até às vezes um emprego, ele empreende. Isso é uma característica de um grande grupo, da maior parte da população. É uma população comerciante e prestadora de serviço. Aí você tem a turma que eventualmente sabe até gerir, executar e vai abrir uma franquia. Não vai ter a criação do negócio, mas vai gerir aquele negócio muito bem, tecnicamente. E você tem a turma que quer mover mercado, que quer mudar o mundo, que vai, às vezes, até numa tese de um tamanho de mercado que não necessariamente é apaixonado pela tese ou por aquela indústria, mas porque tem muito dinheiro naquela indústria. Então, são muitas nuances dentro do que é empreender, não só no Brasil, mas no mundo. A minha perspectiva é sempre vá fazer alguma coisa com o que você goste, se relacione emocionalmente, porque você vai precisar fazer isso obsessivamente, a verdade é essa. Então, eu acho que para qualquer coisa suceder, o David falou, faça muito bem a sua barraca de pipoca, você vai ter que pensar sobre ela muitas horas do seu dia, né? Então, muito comumente, eu falo, não, esse assunto está muito difícil, eu preciso dormir com ele. E eu penso dormindo, e eu acordo pensando, e é realmente uma intensidade
mental, psíquica, que só você gostando muito do que você faz, você consegue entregar. Então, quando vocês forem estudar, vocês que estão aqui avaliando tamanhos de mercado e etc., procurem os que vocês amem profundamente. Então, acho que passa por isso também. É o famoso se apaixone pelo problema, né? Ou se apaixone pela causa. Se der, né? Olha, em cima disso, eu queria só tocar um ponto que eu acho que é super relevante. Eu tenho um pouco mais, né, acho que de idade do que vocês, e fui empreendedor desde muito mais jovem. E tem uma realidade importante no Brasil que é super relevante que a gente preste atenção. O capital está disponível pela primeira vez na história para quem quer empreender. Pela primeira vez. Isso é um efeito, nunca aconteceu, de você ter uma indústria ainda pequena, mas se desenvolvendo de venture capital, quer dizer, de gente que está disposto a apostar em ideias, apostar em empreendedores, apostar em causas, em resoluções de problemas. E é muito importante que a gente compreenda isso, porque para vocês, né, qualquer aluno que está aqui nos ouvindo, que vê isso como uma oportunidade ou um chamado e fala, putz, eu acho que isso aqui, né, aquelas coisas no Brasil que a gente olha e fala, putz, isso aqui não faz sentido. Alguém tem que resolver esse problema. Esse alguém pode ser um de vocês. E o capital está disponível, o talento para a resolução de problemas está disponível. Quer dizer, as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem ir atrás da resolução dos problemas. Então, não deixem de sonhar. É muito importante, porque essa combinação de sonho, capital e talento, ela é muito poderosa. E ela pode fazer com que vocês atinjam sonhos ou objetivos que vocês jamais imaginarem. Então, essa oportunidade ela está colocada, né? A gente tem aqui até vários patrocinadores, aí, além, obviamente, da Fundação Lehman, que sempre foi um grande fomentador de empreendedorismo, mas, enfim, Canary, Alexa, entre outros. Quer dizer, super importante que a gente enxergue isso. Essa oportunidade está na mão de vocês. E o Brasil é um parque de diversões para quem gosta de problema. Para quem não gosta de problema, é um martírio, de fato. É melhor a Suíça. Mas, assim, essa é uma realidade importante que vocês têm essa oportunidade. Então, pensem nisso, porque eu acho que jornadas incríveis poderão ser construídas a partir dessa construção. Estamos caminhando aqui para as nossas considerações finais. E aí vou começar com você, Fábio, dentro da sua posição de observador, não desistir ainda do Google Campus em outra cidade, vamos continuar essa conversa, importante, mas assim, conselhos de sucesso e fracasso do que você viu e do que você já viveu. O que você diz aqui para a nossa turma? Bom, primeiro, só reforçando as palavras do David, sobre ser otimista em relação ao futuro. Eu sou otimista em relação a um Brasil melhor. Eu morei aqui 14 anos nos Estados Unidos, voltei para o Brasil em 2010 e quero continuar lá. Não que aqui não seja legal, que lá é legal pra caramba. Mas eu acho que tem uma coisa aqui, quando a gente pensa no nosso Brasil, é que a tecnologia, se for bem feita, ela pode não apenas ajudar a ter uma sociedade melhor do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista de transformação social. Eu vejo aqui nesse evento um cara como o Condzilla. O Conde é foda. O cara é muito bom, né? E ele conseguiu, através do talento, e olha aqui com um pouquinho capital, né? A história dele, para quem sabe, ele fala sobre o dinheiro do seguro de vida da morte da mãe que ele recebeu e foi para São Paulo para empreender. E hoje ele consegue liderar um movimento fantástico de pessoas jovens, talentosas, que não tinham acesso. Pessoas como a Maitê são uma exceção. São excepcionais, no sentido bom da palavra, porque a gente ainda está empoderando muita gente no Brasil. A internet tem esse papel de empoderar. Ela empodera, ela traz conhecimento, traz capacidade da gente se indignar mais. Por um curto prazo, fica um ambiente meio de barulho, né? Fica meio pessoal batendo boca aí na internet, mas com um pouco mais de tolerância. No fundo, o que a gente está fazendo é trazendo todo mundo para o diálogo, e tem que saber conviver com o contraditório, tem que saber conviver com opiniões diferentes, tem que ter educação e gentileza nos debates, mas a gente precisa incluir todo mundo. Então, quando eu penso nisso, a gente tem muitos programas que a gente faz. O Google tem um programa chamado Black Founders Fund,
para que a gente possa trazer esses 56% de brasileiros que têm menos chance, menos oportunidade. O YouTube tem vários programas de capacitação, porque a gente tem muito talento pouco aproveitado e pouco alavancado em relação às oportunidades que essas pessoas têm de servir de referências para outras pessoas. Então, meu caro, vamos pensar num campus juntos, tá? Você ficou milionário e ganhou dinheiro na internet, como no passado. Vamos pensar num campus juntos. Vamos fazer uma parceria. Mas a minha consideração final aqui é que, realmente, se a gente trabalhar juntos, o sucesso de todos vai ser consequência exatamente da nossa capacidade de compartilhar boas práticas. Você é um homem de sucesso, elas são duas mulheres de sucesso. Quanto mais a gente puder trocar ideias e trocar opiniões e trocar propostas de trabalho, mais a gente vai ajudar a resolver esses problemas, essas oportunidades do Brasil. Então, conta com a gente, vamos trabalhar juntos nisso aí, tá? Muito obrigado. Fábio, você seria um excepcional aluno do Renova BR. Quando você quiser buscar sua jornada política, conte conosco, tá? Muito obrigado. Ana, sucesso e fracasso. Todo Conselhos. Dia. Sucesso e fracasso todo dia. Toalha felpuda e pano de chão todos os dias. Ouvi essa frase. Já conheci. É isso. Mas eu acho que é não dar importância muita importância nem para um nem para outro. E andar para frente com o que vocês estiverem construindo. Então, com a ideia, com o sonho, com o fazer, com o time, né? Então, é um país criativo. Para viver, a gente tem que ser criativo. E isso muda, né, o nosso país. Então, acho que é um país vivo, culturalmente muito interessante, muito dinâmico, impressionante. E eu acho que sucesso é o resultado do que a gente vai plantando todo dia. Maitê, eu queria que você encerrasse aqui o nosso painel. E se você puder dividir com a gente... Qual é o teu sonho para esse ecossistema que você está ajudando a construir? Bom, eu já quero sair daqui madrinha desse casamento, para sair esse hub aí, né? Então, assim, se não me convidarem para essa festinha aí, eu vou ficar chateada. Então, por favor. Bom, acho que ter o privilégio aqui de encerrar é uma grata felicidade. Agradeço a oportunidade de estar aqui. E... Nossa, eu pensar sucesso e fracasso, acho que é todo dia você saber que você está transformando a vida de alguma pessoa e, infelizmente, o sistema está levando outra, né? Então, acho que ter esse fracasso que vai além, né, desse momento que você pode oportunizar para outras pessoas, eu acho que esse é um ponto bem cruel assim do nosso trabalho, olhando para a população negra especificamente, né? E como empreendedor, eu acho que mais do que nunca a possibilidade de desenvolver outros empreendedores, outras ações. O David falou, né, que não quer outros concorrentes, e eu estou aqui. Fique tranquilo, temos os drones agora, não vai ser concorrente, vai ser pior ainda. Então, pensar em inovação mais do que nunca é também olhar as transformações que vão acontecendo, né? Eu acho que mais a possibilidade de desenvolver esses empreendedores que vão criar essas soluções, que vão atuar em tudo isso, é excepcional. Então, não sei como encerrar, fiquei envergonhada aqui, não sei como encerrar. É agradecer mesmo, gente, dizer o quanto que é importante vocês se conscientizarem da importância de ter diversidade junto com vocês, de terem pessoas negras, entender que muitas vezes é importante ceder o espaço mesmo para que a gente ocupe esses lugares e oportunizar aí que outras pessoas acessem para que a gente possa desenvolver um Brasil de fato melhor. Então, é isso. Muito obrigado a todos pela presença.